Irmãos, nós temos lá em casa uma resedá. Vocês conhecem resedá? É uma plantinha que tem assim sempre aqui nos passeios, nas calçadas, que dá uma florzinha branca e vermelha, uns cachinhos assim de flor, né? E nós temos uma planta lá em casa e nós estamos lidando com aquela planta, né, há muito tempo, queridos. E vira e mexe eu vou lá e boto alguma coisa para pulgão, né? Aí quando o pulgão vai embora vem cochonila, aí a gente dá um jeito nas cochonilas. Aí depois, né, por favor, Jussara, me ajude aí, né? Em nome de Jesus. E aí de repente vem as cochonilas vai embora, vem os fungos, sabe? É uma luta, né? O Samuel já tá, não aguenta mais. Samuel, tem que passar o veneno lá na planta. Aí de novo, né, essa planta não cura, não tem uma coisa que dá para fazer, uma oração, alguma coisa, né? Não, vai lá, de novo, ela está com fungo de novo, né? Enfim, queridos, a gente não fazia ideia, né, do tanto de praga que aquele negócio ia ter, né, ao longo do tempo, e que a gente ia ter a dor de cabeça que tem com essa abençoada, né? E eu falei, também agora não vai arrancar mais, vai ficar lá, né? Enquanto eu não ver esse negócio florescendo, eu não largo dessa planta, né? E enfim, qualquer semeador, ele olha para a estação, ele olha para o tempo, né, do inverno, da colheita, ele olha para a chuva, considera a chuva que vai vir sobre a terra, escolhe boas sementes, ara a terra, tira lá as ervas daninhas da terra, e ele prepara, limpa o terreno. Você já teve, com certeza, uma experiência agrícola, né, com seus avós, ou um contato com a terra, sabe que tem que tirar aquelas ervas daninhas, revirar a terrarada, tirar os troncos do meio do campo, preparar para poder botar ali a semente, escolher boas sementes, mas depois tem todo o processo, né? Então, logo nasce, o projeto, o sonho, ele é muito delicado, precisa cuidar muito bem da planta naqueles primeiros momentos. E depois que isso frutifica, que isso dá fruto, você ainda tem que administrar a colheita. O que você vai fazer com as sementes? Vai comer todas as sementes? Ou vai separar uma parte para comer, outra para ofertar e outra para poder replantar, né? Mas existe um aspecto que nós precisamos considerar como semeadores do reino de Deus, que são as pragas. E é de uma praga que eu quero falar nesse segundo momento, o espírito de Mamon. Esse espírito terrível que tem rondado as finanças de muitas pessoas, queridos, e que nós precisamos ter atenção e intencionalidade para entrar em guerra contra esse principado. Irmãos, primeiro ponto, Efésios capítulo 6 e 12, não precisa achar, tá? Mantenha a Bíblia aberta em Mateus 6. Efésios capítulo 6 é todo um texto que fala de batalha espiritual. Ali fala de armaduras espirituais, né? Calce a sandália, coloque, né, na sua frente o escudo, a arma de ataque é a espada, que é a palavra de Deus. Mas nós temos ali todo um texto que fala muito dessa guerra, dessa batalha, armando o crente para enfrentamentos, para batalhas na vida. Nesse sentido, nós entendemos, a Bíblia toda, ela trabalha contando para nós que o reino espiritual, ele tem uma hierarquia, né? Tanto você vai estudar os anjos, ou quando você vai estudar também os demônios, você sabe que existe uma cadeia de comando ali dentro, uma hierarquia. Dentro dessa questão de hierarquia, o termo potestade, né, ele aparece lá no Novo Testamento umas 108 vezes, e ele está se referindo a um espírito muito poderoso. Um espírito que não é um espírito que atinge somente um aspecto, mas que ele se levanta contra uma nação, se levanta contra um país. É uma potestade, é um espírito terrível. Refere-se à autoridade. Você vai lá traduzir a palavra potestade, ela está falando de autoridade, poder para dar ordens, e tem toda uma ideia na palavra de liberdade para ação. Então, Mamon, ele é essa potestade, esse ser maligno que faz oposição à vida financeira. E, queridos, Mamon, ele é o Deus, com D minúsculo, dos extremos. O que Mamon faz? Ou Mamon, ele promove um espírito de avareza. Sabe aquela pessoa que gosta de dinheiro? Que tem assim, um apego com os recursos? Olha, perde casamento, perde esposa, troca filho, troca tudo na vida por causa de carreira, de poder e de dinheiro. Coloca dinheiro, recursos, acima de tudo. Mamon é esse tipo de espírito que influencia as pessoas a chegar nesse nível de avareza, a ponto de perder a sensibilidade do coração. Por outro lado também, o
Mamon é aquele que produz um espírito de pródigo, prodigalidade. Sabe aquela coisa, quando você traduz a palavra pródigo, é uma pessoa gastona, é uma pessoa que desperdiça tudo, é uma pessoa que age com inconsequência financeira. Então, Mamon, ele é essa potestade, então é um demônio terrível, de alta patente, vamos falar dessa forma, para ficar bem pedagógico, para você entender, que ele está influenciando pessoas, querendo induzir pessoas a agir dessa forma, ou para virar um crente avarento, que gosta de dinheiro, e que coloca o dinheiro acima de tudo, ou para virar também alguém mergulhado num espírito de escassez, inconsequente na sua vida financeira, com avareza, retendo, uma pequenez da cabeça, sabe, aquela mente pequena, aquela mente limitada, ou nos extremos do materialismo, da ostentação, da irresponsabilidade frente à mordomia. O que é mordomia? Nós somos mordomos, administradores dos bens que Deus deu nas nossas mãos, dos recursos, dos dons, dos talentos, do tempo, da saúde. E aí a pessoa age com inconsequência. Na vida física, ela não considera fazer uma caminhada, ela não considera se alimentar, ela não considera ir frequentemente ao médico, repor as vitaminas, ela não considera poupar, investir, não ficar gastando com coisa que não é pão, jogando, queridos. Que coisa isso é espírito de Mamon, que induz as pessoas a ficar gastando dinheiro, nem em jogos por aí, né, dinheiro que poderia ser investido na família, nas coisas da família. Materialismo, ostentando, e enfim, esse espírito está induzindo pessoas para esses dois extremos. Ou a pessoa fica mergulhada nesse extremo de escassez e de uma miséria, ou ele leva as pessoas para um outro extremo, para gastar, ser inconsequente, ser ostentador, apegado ao dinheiro. E nesse aspecto, vou ler com você Mateus capítulo 6 e versículo 24, é o primeiro texto para nós caminharmos nesta próxima meia hora, e eu já abençoo você, libero você para uma semana abençoada na presença do Senhor, no nome dEle, nos méritos dEle. Mateus capítulo 6 e 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E alguma tradução nessa aqui que eu tenho, que é a Almeida Revista e Atualizada, diz assim: não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha, vira para a pessoa que está do seu lado aí, não permite que ela durma de jeito nenhum e diga assim para ela: não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha isso, queridos. A palavra aqui, a palavra de ordem aqui, de decidir, né, quando a pessoa está decidindo, eu vou decidir servir a Deus, ou eu vou decidir servir a Mamon, as riquezas desse mundo. Essa palavra decisão, eu gosto de olhar os originais, porque ela vai falar para nós assim, ó, a palavra, ela tem uma tradução que ela tem um sentido de corte rápido, de eliminar as outras opções. É no sentido assim, se decidirmos seguir a Deus, a gente oferece um corte rápido para Mamon. Se nós decidimos por Deus, nós oferecemos para o outro Senhor o ódio. É um trem drástico esse negócio, queridos, para falar bem mineiramente. É uma coisa drástica, assim um corte mesmo. Se você decide seguir a Deus, você corta, você decide, você elimina Mamon da sua vida, você oferece para Mamon o ódio. Mas por outro lado, queridos, também, o oposto também é verdadeiro, porque se nós decidimos seguir a Mamon, nós oferecemos para Deus o nosso ódio, ou nós eliminamos de maneira drástica a presença de Deus. Olha o quanto que isso é sério, o poder da decisão. O poder da decisão na vida do crente, a palavra decisão na vida do servo de Deus. João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Queridos, Mamon, o diabo, o inimigo, ele vem para destruir. E o significado dessa destruição aqui é estar completamente arruinado, é estar perdido no caminho. Mas, queridos, Jesus se apresenta como aquele que se interpõe na frente de Mamon. E ele, nesta noite, está no nosso meio, queridos. Jesus está aqui e nós, perante esta palavra, podemos levantar as nossas mãos e dizer não na nossa vida, Mamon.
não na nossa vida. Porque diante desta palavra, Jesus se apresenta como o caminho para a plenitude, para a vida, para a abundância nas nossas vidas. Aleluia, aleluia. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Amém? Glória a Deus. Queridos, você é aquilo que Jesus diz que você é. Você pode aquilo que Jesus diz na sua palavra que você pode. E você tem aquilo que Jesus diz pelas Escrituras que você tem. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Efésios 1 e 3, ele diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Em Cristo. Aleluia. Nós temos essas bênçãos disponíveis a nós por intermédio de Cristo Jesus. Ele é esse Deus que se apresenta. Ele é o oposto. Mamon vem para destruir. Mamon vem se interpondo para poder influenciar as pessoas, roubando, destruindo, gerando confusão na vida financeira. Mas Jesus se manifesta, queridos, se interpõe no meio do nosso caminho, gerando em nós vida, e Ele diz para nós: eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham de maneira plena, abundante. É abundância para ter, para repartir, queridos. Aleluia. Salmo 68, versículo 6 diz: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Olha como isso aponta para a escassez. Mas nós sabemos que nós temos um Deus grande, um Deus maravilhoso, queridos, que nos deu estratégia, que nos deu um caminho no meio do deserto, para que nós viéssemos, queridos, a colocar os pés numa terra boa, uma terra que mana leite e mel, uma terra de abundância. Aleluia! E nesse sentido, você precisa detectar na tua vida esse inimigo. Você não pode colocar a mesa para o inimigo. Se esse inimigo entrar na tua tenda, você precisa fazer como Jael e cravar uma estaca na cabeça desse inimigo, queridos. Não dá para flertar com Mamon. Isso foi uma das primeiras coisas que nós identificamos na nossa vida, tão logo nós casamos. Nós vamos repelir Mamon da nossa vida. Nós não vamos servir dois senhores. Nós vamos viver uma vida focada na abundância que Deus tem para a nossa vida, queridos. E isso nos projetou para a vitória. E Deus tem nos guiado, queridos, debaixo dessa perspectiva de abundância. Nós caminhamos, nós profetizamos e nós nos pautamos nas palavras, nas verdades do reino de Deus. Aleluia. E quando eu digo nós, eu estou falando de nós como família Filadélfia. Aleluia. As estratégias de Mamon, elas vêm muitas das vezes, queridos, para roubar, matar e destruir. E nesse propósito, entenda uma coisa. Primeiro ponto, Mamon deseja que você seja uma pessoa com um foco exagerado no dinheiro. Mateus capítulo 6 e versículo 21 nos diz: onde está o seu tesouro, está o seu coração. Estou aqui parafraseando. E então, queridos, muitas das vezes, quando nós temos o nosso foco no dinheiro, nós vamos ficar paralisados pela insegurança. Porque aí Mamon te coloca debaixo da escravidão dos diagnósticos desse mundo. Como que está a economia, se tem ou se não tem, e você passa a viver uma vida paralisada, uma vida cheia de medo, porque agora você está debaixo da escravidão desse feitor, desse senhor aqui, que ele é um péssimo senhor, queridos, Mamon, e ele está te guiando. Olha, quando você vê que a coisa está ficando complicada, então vem todo aquele espírito de insegurança, de medo, e a pessoa agora ela é posicionada nesse ambiente de insegurança. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos, igreja. Você não serve a Mamon. O seu foco não está no dinheiro, o teu foco não está na economia, o teu foco não está nos governos desse mundo. Você sabe que tem um Deus que está cuidando das tuas necessidades. Você foi adotado a essa família, Ele conhece a tua estrutura e Ele conhece as tuas necessidades, queridos. Já preparou para nós o amanhã. O Senhor é o nosso pastor. À medida de hoje nós já recebemos e já estamos quase completando de desfrutar ela daqui até meia-noite. O amanhã pertence ao Senhor. Deus já preparou a medida do amanhã, queridos. Não tenha medo, não fique preocupado, tire as preocupações do seu coração, porque Mamon, ele quer que você confunda o teu valor pessoal, mas você precisa todos os dias parar de frente ao espelho e repetir para você 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Queridos, eu vou perguntar e você vai responder.
Quem você é em Jesus? E você responde, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Amém? Glória a Deus. Se é o seu desejo aplaudir, aplauda Ele, porque Ele é merecedor de toda honra, de toda glória. Aleluia. Essa é a sua identidade, Filadélfia. Essa é a sua origem. E olha, a sua origem libera sobre você todo o poder necessário para a vida e vida com abundância. É por isso que nós precisamos todos os dias repetir isso para nós. Filhos amados, povo eleito do Senhor. Para que nós vamos ficar preocupados, queridos? Quando nós estamos plantando as sementes, escolhendo as sementes com sabedoria, aguardando de Deus a chuva, não há o que temer. Nesse sentido, queridos, você descansa no Senhor, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. É nesse sentido, de um descanso, na segurança daquele que conhece a chuva, que conhece o Deus que tem, que sabe que plantou sementes na estação certa, e daquele que é zeloso com as colheitas, as sementes que Deus tem colocado nas suas mãos. Mamon, ele é esse espírito que quer nos aprisionar, quer que você tenha uma mentalidade de escassez. Mas Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aleluia. É tão bonito porque Deus não supre a nossa necessidade de acordo com a nossa necessidade. Deus não supre as nossas necessidades de acordo com as nossas carências, mas Ele supre as nossas necessidades conforme a sua gloriosa riqueza. Isso muda tudo na compreensão desse texto. Porque não está escrito aqui que Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as nossas carências, de acordo com aquilo que a gente precisa para o amanhã na suficiência. Mas está dizendo que Deus supre as nossas necessidades de acordo com a sua riqueza, que é a abundante e que está focada na partilha. Ou seja, é uma medida, queridos, cheia, calcada, recalcada, sacudida. Quem aqui já apoiou o café? Levanta a mão aí. Já calcou, recalcou a medida? O que é isso? Quando a gente ia apoiar café lá com a mãe, o que a gente fazia? Pegava a medida no fim do dia, chacoalhava, não é? Socava ela. Por quê? Porque quanto mais você bate aquela medida no chão, mais o café, ele assenta e cabe mais. Não é assim? Deus deseja essa medida para você, queridos. É essa medida, não é de acordo com a tua carência, o que você fica aí, ó, pidonchando na tua carência, mas é medida sacolejada, onde Deus coloca a bênção, ajeita a medida, soca essa medida assim, ó, colocando peso assim para baixo, uma medida abundante na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Ele não supre de acordo com os nossos vitimismos, né, a nossa consciência de vítima, de mimimi, não. Ele supre conforme a sua abundante riqueza. Porque Mamon quer que a gente fique desfigurado, queridos. Mamon quer que você se desfigure, que você rasgue a ética, rasgue a moral, as virtudes e os valores, ó, roubando lá da empresa, sonegando imposto, fazendo coisa errada. Mamon quer que você se torne moldado pelo mundo, que você dê um jeitinho brasileiro, isso é coisa de Mamon. Mas Romanos 12, ele nos diz, lá do 1 ao 2, que nós precisamos renovar os nossos pensamentos. Renovem os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A tua mente, você amolda conforme o padrão de Deus. A nossa mente precisa passar na forma de Deus, queridos. Deus deseja que experimentemos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Aleluia. Nesse sentido, de nos moldar a semelhança do mundo, o inimigo quer que você desconsidere a espiritualidade do assunto dinheiro. Por que nós não consideramos espiritual o assunto dinheiro? Por que as pessoas falam assim, pastor, prega sobre perdão, prega sobre santidade, prega sobre conversão de almas, faz apelo de salvação? Porque às vezes as pessoas julgam que esses assuntos são mais espirituais do que quando nós estamos falando sobre dinheiro. Mas, queridos, precisamos administrar bem os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos. A palavra de Deus fala sobre isso. E Mamon é aquele que sopra nos ouvidos. É aquele que tenta fazer com que as pessoas venham desconsiderar
a espiritualidade do assunto dinheiro. E olha, isso aqui tem muitos aspectos. Sabe quando a pessoa ela fala assim, eu sou capaz, eu não preciso de buscar a palavra de Deus, conselhos, sou formado, tenho a minha pós-graduação, eu tenho aí as minhas especializações em economia, para que eu vou estudar sobre dinheiro? Para que eu vou querer saber sobre isso? Isso é espírito de Mamon. Quando ele leva a pessoa para o campo da performance, do falso controle. Não, eu estou no controle, eu gerencio bem a minha casa, eu lido bem com os meus recursos. Isso fala de Mamon, queridos, dessa performance humana. E aí a pessoa sai fazendo toda sorte de coisa errada e não faz perguntas para Deus. Não leva isso diante do Senhor, não santifica isso diante do Senhor. Ou às vezes a pessoa não considera essa área como sagrada. Ela acha que dinheiro é secular. Esse assunto não é assunto de ser tratado num culto de domingo, numa conversa de família como essa. E aí, queridos, vem a palavra de Deus, 1 Crônicas, capítulo 29, o versículo 14. Eu vou ler apenas o B, diz assim, a parte B, que diz assim, tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Ou seja, perante os olhos do Senhor, queridos, não tem assunto sagrado e secular. Se está diante dos olhos dele, queridos, tudo é santificado. Tudo é santificado, nossa vida está imersa em santidade. Então todas as nossas áreas, quer comais, quer bebais, ou façais alguma outra coisa, seja feito para a glória do Senhor nosso Deus. Esse assunto, queridos, precisa ser ensinado, nós precisamos aprender sobre isso. E nós precisamos gerenciar nossa casa na ótica da palavra de Deus. Porque o diabo, ele quer que você procrastine. O diabo, ele quer que você adie decisões importantes. Você sabe muito bem, queridos, que precisa fazer aqueles cortes lá na tua casa, aqueles ajustes no orçamento, parar de ficar gastando dinheiro à torta e à direito, num monte de coisa que não tem sentido, que é tudo para suprir os apetites e os anseios da alma. Eu preguei sobre isso ontem, um culto de quase 1 hora sobre anseios não supridos, que está gerando o povo do tempo do fim. E o diabo quer que você adie essas decisões que são importantes para a tua vida, que você sabe que precisa dar um jeito, senão você não vai avançar financeiramente. Lá na palavra do Senhor, em Eclesiastes capítulo 11, o versículo 4 diz assim, quem fica observando o vento não plantará, quem fica olhando para as nuvens não colherá. É a tua competência arar a terra. É a tua competência escolher boas sementes, queridos. É a tua competência zelar da colheita. Então, tem problemas na nossa vida que se tornam grandes por conta da apatia, da procrastinação. Você vê que a coisa está caminhando para aquele lado e você não toma uma posição. Você tapa os teus ouvidos para a voz do Espírito Santo. E aí a coisa vai virando uma bola de neve, queridos. Aquilo vai virando algo terrível. E quando chega lá na frente, fica difícil de desemaranhar esse novelo, de tanto que a coisa progrediu. Nesse aspecto, respeite os princípios da palavra e dê passos acertados, com fé e ousadia. Um passo de cada vez. Um passo conforme o tamanho das pernas. Vai colocar a mão na onde só o chapéu alcança, queridos. Não vai ficar fazendo dívida que você não vai conseguir pagar. Porque às vezes você planeja para o hoje, não é? Mas e amanhã? Aí está aquelas parcelas, né, de não sei quantas vezes, só que amanhã vem a enfermidade. Vem uma questão financeira global. Nós tivemos há pouco tempo aí uma pandemia, chacoalhou as estruturas das finanças. E aí, queridos? E aí você parcelou aquela coisa assim, de longa data. Às vezes o amanhã não está tão favorável como o dia de hoje. Então, precisamos realmente dar passos acertados com fé, mas também com ousadia na nossa vida. Vamos ler Colossenses capítulo 1, do 13 ao 14. Colossenses, capítulo 1, do 13 ao 14, diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado
por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Em algumas traduções diz assim, nele tudo se sustenta. Aleluia, queridos, tudo pertence ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. Os nossos recursos pertencem ao Senhor, o nosso Deus. E Ele, tudo isso pertence a Ele, queridos, porque foi Ele que criou. E pertence de novo ao Cristo, porque Ele comprou de novo para Ele lá na cruz do Calvário. Aleluia, pela redenção que nós lemos aqui, a redenção ali na cruz do Calvário. Mas também, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Provérbios 10 e 22. É uma verdade a nosso respeito nessa noite, porque nos diz que nós somos autorizados a prosperar. Nós podemos sim, queridos, viver essa bênção. Nós podemos sim desfrutar dessa bênção. E é por isso que nós precisamos pisar nisso com autoridade. Autoridade. Olha, nesse aspecto, o inimigo quer que você ignore até o teu histórico familiar. Eu não estou pregando maldição hereditária aqui não, queridos. Nós estamos falando de você ignorar o teu histórico familiar. Existe histórico na tua família de avareza? Existe histórico de uma criação materialista? Existe histórico de escassez, espírito de escassez? Se lembre, eu já ensinei isso para vocês várias vezes. Lá naquele culto, lá no YouTube, chama Ignição. Eu conto uma história, né, daquele sacerdote que transpassou a mulher ali dentro da tenda. A pastora Débora também fez uma pregação sobre isso. Por quê, queridos? Uma geração falhou em lidar com o inimigo. Uma geração lá do povo de Israel, ela flertou com as coisas que eram erradas. Sobrou para a geração seguinte lidar com o pecado do povo. Isso não é questão de maldição hereditária, não. É questão, queridos, que uma geração fechou seus olhos frente a um problema. E sobrou para a próxima ter que encarar aquele inimigo. Olha, mas se não é assim, lá com aquele povo que saiu perambulando pelo deserto, chegou lá de frente os gigantes, murmuraram, queridos, murmuraram demais e voltaram lá para ficar rodando 40 anos ali em torno de uma montanha. Uma geração falha em lidar com os problemas. De repente chega Josué, a próxima geração, e eles têm que lidar com os filhos dos gigantes, os filhos dos problemas que estavam lá, queridos, a vida inteira. Não foi assim que aconteceu com a rainha Esther também? Quando Saul, ele fecha os olhos lá para o rei Agag e não lida com aquela situação, agora, lá na frente, Esther tem que lidar com o problema que os pais fecharam os olhos lá atrás. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, não haverá espírito de escassez na vida dos teus filhos, porque você hoje está se levantando para fazer oposição e guerra espiritual contra esse maligno, esse espírito maligno, espírito de Mamon. Ah, queridos, eu não vou aceitar na vida dos meus netos, dos meus filhos, esse espírito, essa mentalidade avarenta, materialista, escassa, em nome de Jesus, porque eu estou fazendo guerra, estou declarando guerra contra esse espírito de Mamon, esse espírito maligno, em nome de Jesus. Aleluia. Você se posiciona hoje, queridos, e amanhã os teus filhos comerão da bênção das escolhas, as escolhas que você fez frente às sementes que Deus colocou nas tuas mãos no dia de hoje, em nome de Jesus. Parta para a batalha, em nome de Jesus. E eu quero considerar aqui com você alguns princípios de ativação espiritual. Primeira coisa, Romanos 10, do 9 ao 11. Entregue as suas finanças ao senhorio de Jesus. É confessar e viver a experiência de Cristo, o Senhor, como o Senhor dos teus anseios, queridos. Entregue as suas finanças. Deixa Jesus governar a tua mente. Deixa Jesus governar os teus apetites. Sabe, você precisa levar isso para o Senhor. Toda vez que você sentir aquele comichão de vontade de comprar alguma coisa, leva isso e fala, Senhor, você é o guia e o Senhor da minha vida financeira. Leva para Ele, queridos. Ora antes. Sabe, ora bastante em relação a isso. Pergunta para Deus sobre comprar, sobre vender, sobre investir. Com quem que você faz aliança, Filadélfia. Toma cuidado. Com quem que você caminha. Olha, como as mesas que a gente se assenta diz tanto a respeito desse poder dessas alianças. A respeito de nós, do nosso caráter. Confesse pecados conhecidos, viva essa experiência libertadora. Segundo ponto, exercite a gratidão como estilo de vida. Salmo de número 100, do 4 ao 5. A murmuração atrai demônios. A adoração repele. Não era assim com Davi e com Saul?
quando Davi dedilhava a harpa, o que o demônio fazia? Ele se punha a correr. Era assim com Saul. E, queridos, como isso aqui faz a diferença na nossa vida? A adorar. Nos tempos de crise, adore ao Senhor. Sabe o tempo onde você vê o cenário assim infavorável? Comece a orar, comece a adorar, até que a sua adoração sai para cima desse vale e atinja o coração de Deus. Davi, ele compôs vários salmos quando ele estava fugindo dos inimigos sem nada, queridos. Ele não tinha nem onde colocar a cabeça dele. Estava envolvido em faltava coisas para Davi, mas Davi começa a adorar. Ele vai louvando, ele vai adorando na perspectiva daquilo que ele já tinha em Deus, o seu Pai. Então, a adoração, queridos, ela faz com que você avance, que você prospere. Mas a murmuração também atrai espíritos malignos. Olha para você ver. Queridos, toda vez que você abrir essa boca para reclamar, você vai lembrar disso. Tá? Toda vez que você começar a querer reclamar e murmurar, você vai lembrar. Não é que murmuração atrai demônios. Conta isso para a pessoa que está do seu lado, fala para ela. A murmuração atrai espíritos malignos. Olha para você ver isso, queridos. Outro ponto importante, ore, interceda por suas finanças. Exerça autoridade espiritual diante da oposição satânica. Tem momentos que você vê claramente a ação do inimigo. Você já fez o que era correto, tomou decisões corretas, e você vê realmente que tem ali um levante espiritual. É hora de orar sobre isso. Ore, fale com Deus. Ore. Às vezes você vai perceber e você vai ver que existe ali de frente a você um levante espiritual. E você vai precisar exercer a tua fé. Porque você já fez tudo aquilo que a palavra de Deus ela estava te guiando, ela estava norteando. E aí de repente você percebe, queridos, que existe uma oposição maligna. Espírito de Mamon. Proteja o seu coração contra Mamon. O que é isso? O amor à riqueza, aquele apego. Aquele apego aos recursos. Existe uma dinâmica no reino de Deus, é uma coisa muito interessante. Aquele que é fiel no pouco, Deus transita para o muito. Aquele que é fiel nas medidas do dia pequeno, na fidelidade das coisas que são pequeninas, Deus está levando para o muito. Olha, queridos, eu me oponho, eu sou contra toda essa coisa desordenada. Eu vivo ensinando aqui os obreiros, dizendo que todo crescimento que é saudável e que é espiritual, ele é orgânico. Não falo isso? Porque lá em Atos, Deus ia acrescentando dia após dia a igreja de Cristo Jesus. Dia após dia. Sabe, era assim, à medida que a igreja ia crescendo, o Senhor ia trazendo as pessoas. E o Espírito Santo ia acrescentando as pessoas ali na família. E a família ia crescendo organicamente. Tudo aquilo que cresce de maneira acelerada é câncer, é danoso. Você percebe isso que quando você faz um diagnóstico de um corpo, existe ali um amontoado de células que cresceu assim de uma maneira desordenada, isso está dizendo algo que não é saudável, algo que não é saúde para aquele corpo. E é por isso que nós precisamos olhar e sermos fiéis naquela medida pequena que Deus colocou na nossa mão. Aquele pouquinho que Deus colocou nas tuas mãos, querido, seja fiel naquele dia. Seja fiel no dia das pequenas coisas. Seja fiel, seja grato a Deus. Agradeça ao Senhor, porque aqueles que são fiéis nos dias pequenos, no dia da pequenez, o Senhor Deus está conduzindo para as medidas maiores. O Senhor Deus está conduzindo para as medidas extraordinárias. Isso fala da nossa vida, nos dias da provação, de nós termos uma atitude de adoração frente aos enfrentamentos da nossa vida, os desafios da nossa vida. Aleluia, glorifica o nome do Senhor Jesus. Nesse sentido, 1 Timóteo 6:10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se com muitos sofrimentos. Olha que coisa complicada, o amor ao dinheiro é a raiz de muitos problemas. Algumas pessoas, por ficarem apegadas a isso, se transpassaram com muitos tormentos. Aplique a sua fé nas promessas de Deus sobre a sua vida. Seja qual for a área, queridos. Se é saúde, se é sentimentos, se é relacionamentos, se é vida financeira, se é dons ministeriais, se é chamado espiritual, aplique aquilo que a palavra de Deus diz na sua vida.
Aplique os princípios, tenha fé nas promessas. Nós lemos aqui no começo desse seminário hoje, queridos, que as promessas de Deus estão disponíveis a nós. Nós precisamos primeiramente crer nisso. Como é que você vai receber da parte de Deus se você não acredita? Exercitar a tua fé naquilo que Deus ele tem para a tua vida. Por último, o último princípio que nós falamos aqui em relação à questão de Mamon, dessa batalha que nós fazemos contra esse espírito que acaba com a nossa vida e a plenitude e vai de encontro à abundância, é o princípio da generosidade. Sermos generosos, queridos. Olha, existem muitas bênçãos de Deus para a nossa vida. E eu creio que o Senhor Deus tem bênçãos abundantes para você, que você não vai ter, assim, nem lugar para guardar isso tudo. Porque essa é a promessa de Deus de abundância, não é? É servir à mesa e transbordar sobre a vida do próximo. Mas é necessário também que você perceba que essa abundância que Deus põe na tua vida é para repartir. Deus não dá medidas na vida dos filhos se não for para repartir. Então, queridos, a riqueza na nossa vida tem que ter propósito. Se você tem saúde hoje, gaste a tua saúde em prol das pessoas. Queime os seus melhores dias em prol da vida do próximo. Sabe, se você tem dons e talentos, Deus colocou dons e talentos na tua vida para você se doar em prol do próximo. Isso fala de generosidade. Isso fala de sementes no reino de Deus, queridos. Isso fala de abundância para repartir. Malaquias 3:10, ele fala até o 12, né, um texto muito complexo. Mas existe algo ali implícito na semente da generosidade, que é o impedimento de que as pragas devorem a colheita do povo. Na semente da generosidade. Então, quando você se coloca diante de um texto como esse, queridos, que você entende que a semente de generosidade impede que pragas cheguem e devorem a tua colheita, você, de frente a um texto desse, que permite que você, inclusive, prove, só tem 2 textos na Bíblia, né, o Salmo 34:8 e esse, que permite que você faça a prova com Deus. Diante de uma explanação de um texto como esse, queridos, nós entendemos que a abundância da nossa colheita, ela é resguardada na nossa vida através de sementes de generosidade. Quando a tua riqueza tem destino, quando a tua saúde tem destino, quando a tua vida tem propósito, quando a bênção lá da tua casa ela é tão grande que ela não serve só o teu apetite, a tua barriga, mas ela visa também atender a necessidade de outras pessoas. Queridos, atitudes como essa expulsam o espírito de Mamon, essa potestade. Atitudes como essa de generosidade, ela nos coloca num lugar de abundância. Precisamos ser generosos. Se Deus deu, colocou nas tuas mãos, é para você repartir. Isso fala de tudo, queridos. Isso fala de tempo de qualidade, de investir em pessoas. Por que é que nós não investimos em pessoas? Por que é que nós não vamos atrás do órfão, da viúva, do estrangeiro? Existe um princípio na Bíblia que fala de fechar os olhos para a necessidade do pobre, e você não pode fazer isso, Filadélfia. Você precisa considerar a vida e as necessidades daqueles que precisam de nós. Isso fala de semente de generosidade. Generosidade. Sementes plantadas na presença de Deus. Ofertas, sabe? Busque projetos a qual você possa apoiar, ofertar. Busque pessoas em qual você possa empoderar. Sabe, chega para irmãos, jovens. Às vezes existem jovens aqui, ó. Quem de nós vai se levantar para patrocinar a vida de um jovem desses? Nas missões, nos cursos, nas mentorias, para apoiar a vida espiritual e investir nesses meninos com oração, com discipulado, com treinamento, gastando tempo, com aconselhamento. Isso são sementes de generosidade. Isso volta para você, queridos, de maneira protegendo a abundância da colheita. Para encerrarmos, eu quero ler 2 Coríntios 1:20, que diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. E por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tem em Cristo o sim. Ou seja, você foi autorizado a prosperar. Tem o sim de Deus, queridos. Deus liberou sobre você essa adoção de filhos. Mas por meio dele, o amém é pronunciado por nós. Para quê, queridos? Para ficar engordando? Para ficar ostentando? Não, para a glória de Deus. Aleluia. Conecte a sua prosperidade ao avanço do reino de Deus. Aquilo que a Rose falou no vídeo, né? A nossa riqueza precisa ter destino.
Os nossos talentos precisam ter destino. Os nossos dons que Deus deu precisam ter propósito, queridos. Para que nós vamos receber dom de curar se não é para curar os enfermos? Para que nós vamos receber dom de discernimento de espírito se não é para discernir e proteger o rebanho? E dom da fé é para ficar engordando a sua própria vida e acumulando, queridos? Não. Dom de palavra de ciência para ficar se comportando como o sábio e entendido desse mundo? Não. Se Deus deu para você dons, é para que você lave os pés dos teus irmãos. É para que você sirva as pessoas dessa comunidade, cidade de Alfenas. Provérbios capítulo 8, versículo 17 ao 18. Está falando da sabedoria, de entregarmos a nossa vida aos cuidados de Deus. Provérbios 8, do 17 ao 18. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Guarde essas palavras nessa noite. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. Queridos, quem procura o Pai, encontra o Pai. Olá, irmãos da Igreja Filadélfia, tudo bom com vocês? Eu sou a Rosilene Luanga. Olá, e eu sou o Vando César. Nós somos casados há 12 anos. Eu sou filha amada de Deus, apaixonada por Jesus e apaixonada por desenvolver pessoas com um propósito. Especialista em mentalidade financeira, ajudo pessoas a crescerem baseadas em um propósito maior, porque quando o seu crescimento tem propósito, Deus tem propósito no seu crescimento. Primeiro final de semana aí de agosto nós vamos estar aí para poder falarmos um pouquinho sobre esse assunto e trazermos muita clareza sobre finanças na perspectiva de Deus. Isso aí, pessoal. E nós também vamos conversar um pouquinho sobre investimentos. Eu sou especialista, em investimentos, formado em mercado de capitais há 20 anos. Então nós vamos aí discorrer sobre as oportunidades para você alavancar os seus negócios, os seus investimentos, montar uma carteira de longo prazo aí. Vamos falar de renda fixa, renda variável e bastante coisas. É isso aí, porque Deus tem propósito no seu crescimento para patrocinar o reino aqui na Terra. É isso então aí. Vai ser um prazer estar com vocês, espero que tenham expectativa para esses dias, porque eu sei que vão ser dias transformadores, que Deus deseja fazer uma verdadeira metanoia aí. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Grande abraço, pessoal.